E no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com a presidenta do SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, a doutora Lúcia Souto. Muito bom dia, doutora. Bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia, mais uma vez. Ótimo estar aqui com vocês para essa conversa. Bom dia. A doutora Lúcia, médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz. A gente vai falar sobre os desafios que ainda temos aí pela frente. Começa agora em janeiro de 2023, menos de 10 dias, né, doutora Lúcia? E eu quero começar com uma avaliação sua sobre a indicação, ainda não foi confirmado, mas o nome da presidenta da Fiocruz, Anísia Trindade, para assumir o cargo de ministra, a primeira mulher que dirigirá a pasta. Qual é a sua avaliação do nome da doutora Anísia? Olha, a Anísia foi uma extraordinária presidenta da Fundação Oswaldo Cruz, na hora que o país mais precisou da presença da saúde pública, que foi o contexto da mais grave catástrofe sanitária que nós atravessamos. Ela conduziu com maestria a Fundação Oswaldo Cruz. A Fundação viabilizou a vacina da AstraZeneca num tempo absolutamente recorde. Quer dizer, é uma pessoa admirável, de uma competência extraordinária, e se for ela a escolhida, o Brasil terá muito a celebrar e comemorar, porque ela tem todas as credenciais que nós poderíamos desejar para ocupar o cargo de ministra da Saúde e, se for ela, a primeira mulher a ocupar essa função no Brasil. É realmente uma alegria e uma emoção muito grande, né? Porque sabemos o quanto é importante a gente ter um perfil no Ministério da Saúde comprometido com o SUS, com a saúde pública, com o progresso da ciência e da tecnologia no Brasil, com assegurar soberania e segurança sanitária do Brasil, pois isso foi fundamental na gestão dela, na Fundação Oswaldo Cruz, inclusive com uma fala memorável naquele momento em que a Fundação incorporou e passou a ter uma tecnologia 100% nacional, porque houve essa transferência de tecnologia, que a Fiocruz poderia estar disponibilizando vacinas para o continente africano, não vendendo, disponibilizando. Quer dizer, então, é uma pessoa que realmente cumpriu um papel de destaque na frente da Fundação Oswaldo Cruz e realmente adquiriu admiração e respeito de todas as brasileiras e brasileiros ao conduzir dessa forma a Fundação Oswaldo Cruz. Agora, doutora Lúcia, o grupo de trabalho, o GT de Saúde do governo de transição, indicou pelo menos 10 prioridades que são consideradas emergenciais para o próximo ministro da Saúde ou ministra da Saúde, que a gente acredita que será a doutora Anísia, só falta o anúncio oficial, para os próximos 100 dias. E o ex-ministro Arthur Quiorio classificou, inclusive, a situação atual de absoluto caos, de terra arrasada, que está sendo deixado pelo presidente Jair Bolsonaro. Como é que a senhora avalia, por exemplo, essas pautas emergenciais ou essas prioridades, entre elas fortalecimento da gestão e coordenação do SUS e a reestruturação do Programa Nacional de Imunização, além da redução de filas de exames, etc. E aí, nesse sentido, eu queria uma avaliação sua também da importância da aprovação pelo Congresso Nacional dessa PEC da transição, esses recursos que são tão necessários para tentar recompor o orçamento da saúde. Olha, você tocou num ponto que é absolutamente prioritário e uma recomendação talvez a mais importante do grupo de transição, que é a recomposição do orçamento do Ministério da Saúde, porque proteger a vida da população brasileira precisa de recursos. E essa PEC do Bolsa Família, ela também incide numa questão fundamental para a saúde brasileira, que é a questão da fome, né? Hoje nós temos 33 milhões de brasileiros passando fome, literalmente, 120 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. Então, portanto, a aprovação dessa PEC, ela cria as condições para liberar uma primeira recomposição do Ministério da Saúde, do seu orçamento, de 22,7 bilhões.
de reais, o que é fundamental para dar conta desses desafios nos primeiros 100 dias, para que a gente possa estar reestruturando, por exemplo, o Programa Nacional de Imunização, que foi completamente destruído por esse governo. Isso é uma coisa realmente gravíssima. Só para você ter uma ideia, e aqueles que estão nos ouvindo também, sequer esse governo sabe informar qual é o estoque de vacinas, quais são as vacinas que estão para vencer. Há uma informação que já foi até divulgada pela mídia, né, que tem vacinas, 3 milhões de doses de vacina a serem vencidas ainda esse ano, e que há uma possível mais de 10 milhões, pelo menos, porque os dados são inexistentes, né, que podem estar vencendo no início do ano que vem. Então, realmente, essa recomposição, a aprovação dessa PEC, eu diria que ela é preliminar. É fundamental para a saúde, é fundamental para proteger a vida da população brasileira, que a saúde tenha recursos, e essa PEC, ela, por duas dimensões, por abrir espaço fiscal para essa recomposição do orçamento do Ministério da Saúde, nesse valor que eu falei, de 22,7 bilhões inicialmente, ela também acaba incidindo sobre uma questão fundamental, que é a questão da nutrição e da fome no Brasil. Por exemplo, só para você ter uma ideia, nós nos deparamos com uma realidade de crianças se internando por desnutrição. Isso há muito tempo não ocorria no Brasil. Quer dizer, então é uma situação gravíssima, que chega a ser, eu diria, um crime hediondo contra a população brasileira. Há anos a gente tinha superado isso, e houve um aumento significativo de crianças, bebês internados por desnutrição nesse período que nós atravessamos, nesse período que eu diria de trevas que o Brasil atravessou, e que os impactos sobre a vida e a saúde da população foram realmente muito grandes. Quer dizer, por exemplo, a questão da assistência farmacêutica. Você tem 75% dos municípios brasileiros que informam a falta de medicamentos básicos, desde dipirona a também medicamentos para diabetes, medicamento para hipertensão. Quer dizer, então é uma destruição e um descaso com a vida das pessoas. Nós sabemos que esse desmonte, ele também significou o atraso e o não diagnóstico precoce de algumas doenças, como, por exemplo, o câncer. Então, nós temos também essa situação, além da assistência farmacêutica que eu coloquei, a questão de uma fila, uma demanda de procedimentos que o CONAS estima em 2 bilhões, mas isso também não há dados, porque esses procedimentos que estão represados, eles variam de região para região do Brasil, né, de acordo com as necessidades e o perfil sanitário de cada região do país. Então, é todo um trabalho que a gente vai ter que fazer, inclusive, por exemplo, algumas alertas. A saúde indígena é um grande alerta, por exemplo. As pessoas estão morrendo, quer dizer, então é necessário uma reestruturação da atenção básica, que foi totalmente desorganizada, a reconstrução da saúde mental, que foi também desorganizada. Então, os desafios são grandes. A questão da saúde da população negra, que como o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, essa população ela tem uma incidência enorme sobre os seus níveis de saúde e qualidade de vida, também absolutamente desiguais. E é necessário enfrentarmos isso com muita determinação. A gente está conversando com a doutora Lúcia Souto, presidenta do SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz. Doutora Lúcia, junto conosco, a Larissa Borer, nossa colega de bancada, que ela também quer conversar com a senhora. Lari. Bom dia, Lúcia.
Bom, Bom dia, Larissa. um estudo conduzido por pesquisadores de 19 instituições brasileiras, entre elas o Hospital AC Camargo e o Hospital Albert Einstein, aponta que 70% dos diagnósticos de câncer de mama em pacientes brasileiras são feitos em fases mais avançadas da doença, 53,5% em estágio 2, como a senhora já havia mencionado. Bom, uma das 10 medidas sugeridas para os primeiros 100 dias de governo Lula é o de fortalecimento da saúde da mulher, da criança e do adolescente. A gente sabe que, por conta da pandemia de Covid, a fila para exames e cirurgias aumentou muito. Lúcia, quais são os pontos prioritários que o governo Lula deve ter para tentar dar aí uma prioridade neste quesito da saúde da mulher? Olha, isso é uma questão que realmente não é à toa que foi colocado como um dos alertas e uma das 10 prioridades do nosso grupo de trabalho da saúde, né? E as medidas que tem que tomar, primeiro, é a recomposição imediata da saúde da família, da estratégia da saúde da família, com provimento de profissionais. Porque esse dado, né, dessa pesquisa do AC Camargo, que mostra o diagnóstico tardio, né, do câncer de mama e útero, né, isso é uma coisa, uma medida feita na atenção primária. Você pode fazer o diagnóstico e o preventivo, como é comumente conhecido a nível nacional, com o esfregaço, que é uma coisa simples de ser feita e é feita na atenção primária. Então, você pode realmente, de imediato, realizar uma grande busca ativa, né, de mulheres nessa idade para poder fazer esse preventivo, e isso já tem uma repercussão gigantesca no diagnóstico precoce de patologias que vão ter um outro percurso completamente diferente se forem, como estão sendo agora, diagnosticadas tardiamente. Então, uma grande estratégia é a recomposição da saúde da família, provimento de profissionais para essa saúde da família e realmente organizar de uma forma articulada o Ministério da Saúde, estados e municípios, essa atenção direcionada para esse grupo de mulheres, para que a gente possa estar evitando, né, esse diagnóstico tardio e fazendo essa coisa como é de uma efetividade enorme, essa atenção e essa prevenção no nível primário do SUS, né, da atenção, e essa articulação que foi desfeita no governo entre o Ministério da Saúde, os governos estaduais e os governos municipais, que é a alma do SUS, né? Essa coisa tripartite, essa articulação interfederativa, governo federal, os governos estaduais e municipais, ela é absolutamente estratégica para que a gente possa fazer pactuações. E entre essas pactuações, identificando já como identificamos algumas prioridades, elas possam ser imediatamente articuladas nacionalmente. Doutora Lúcia, para a gente terminar, a gente tem mais 2 minutos para a nossa conversa, e a senhora falou da importância e a capilaridade do SUS, a importância também da participação dos entes municipais. E os desafios que já estão colocados são gigantescos. Queria que a senhora falasse sobre a importância da participação dos conselhos municipais de saúde, não só médicos, mas também a população participar do processo de reestruturação, de reerguimento da saúde, do Sistema Único de Saúde. Esse, para mim, é o ponto estratégico. Aliás, eu acho que o SUS resistiu a esse ataque tão contundente por conta da grande do DNA da sua criação, que é a participação da sociedade. Nós criamos o SUS numa conferência que foi épica, né? A 8ª conferência, com uma grande participação popular, e esse ano de 2023 nós teremos a 17ª Conferência Nacional de Saúde, que eu, inclusive, faço parte da comissão organizadora dessa 17ª, que nós queremos que seja muito participativa, capilarmente, para além, inclusive, dos conselhos municipais e estaduais de saúde, porque estamos incentivando
a realização de conferências livres, porque compreendemos que uma sociedade ela tem que se apropriar daquilo que é realmente fundamental para enfrentar as suas necessidades de saúde. E mais do que ninguém, é a população que está lá no dia a dia que sabe quais são as prioridades e quais são as suas necessidades de saúde, para que isso se reflita naquilo que é um grande objetivo da 17ª, que é a construção de um Plano Nacional de Saúde Participativo que tenha como espelho as necessidades de saúde da população brasileira e também construir uma participação no orçamento. O orçamento não pode mais ser um orçamento secreto. No caso, nós da saúde estamos trabalhando para que a gente tenha um orçamento participativo que reflita essas necessidades de saúde da nossa população. Quero agradecer a participação da Lúcia Souto, presidenta do SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz, uma das grandes lutadoras do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, batalhadora desde o início do SUS para que ele estivesse presente entre nós, falando dos desafios de recuperar essa política de integração no Brasil, que foi o Sistema Único de Saúde, a importância da participação de todos nós nesse processo. Lúcia, muito obrigado pela tua participação. É sempre muito bom, muita alegria nossa poder contar com a tua participação aqui e trazer essas informações, tá bom? Uma alegria também, um ótimo Natal e um ano novo de muita alegria e esperança para todos nós. Eu até me emociono, porque eu acho que é isso que o povo brasileiro merece e 93% da população acredita que teremos dias muito melhores e um grande desafio a realizar. Eu acho que estou com muita esperança, sabe? Vamos fazer é desafiador, mas temos toda a competência para realizá-lo. Ânimo é o que não nos faltará, doutora. Muito obrigado pela sua participação, boas festas e a gente volta a se falar com certeza. Um abraço. Conversamos com Lúcia Souto, presidenta do SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.